Olá! Prazeres, poder e fama. Esses são os temas a serem abordados pela novela da vida real especial de hoje. O depoimento do Luciano Moura, de Angra dos Reis, vai nos ajudar a entender e identificar as estratégias do inimigo para destruir as famílias por meio das drogas e do tráfico. Assista agora, neste episódio da novela da vida real especial. Eu nasci em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Meu pai era portuário, trabalhava na estiva do Cais do Porto de Angra dos Reis. E minha mãe sempre foi dona de casa, fazia faxina, cuidava do lar, cuidava das crianças, que eram muitos filhos. Somos em oito filhos em casa. E eu sou filho adotivo, fui ser filho adotivo. Fui trabalhar com 10 anos na ilha. Eu fui para uma ilha aqui em Angra dos Reis. Trabalhei lá 5 anos nessa ilha. Não tive muitos estudos na ilha, porque estava trabalhando na ilha, só tinha uma escola primária. Depois eu vim para a terra, voltei para o continente. Muitos ignoram que a primeira pessoa a influenciar um adolescente ao consumo de drogas não é um traficante, mas alguém próximo da família. Conforme eu fui crescendo, eu aprendi a fumar também com o meu finado pai, que é hoje falecido. Ele, quando fumava, ele pegava metade do cigarro e jogava fora. E eu, de curiosidade, que menino, né, adolescente, aquela coisa de garoto, não sabia nada de Deus, nada. Queria também usar, se ele tá fazendo, eu vou fazer. E comecei a fazer. Aí depois comecei a viciar, e quando ele soube, eu já estava viciado. Mas ele até perguntou, mas você tá fumando? Eu falei, mas o senhor fuma, porque eu não posso fumar? Ah, mas você não pode fazer isso. Eu falei, mas o senhor faz. Aí ele também deve ter botado a mão na consciência, falou, ele tá se espelhando em mim, né? Comecei a ir para a escola e começar a ter mal influência com um. Vamos ali fazer um negócio ali. Bebe uma cervejinha aí, que você quer. E aí foi conhecendo a cerveja. Primeiramente conheci a cerveja. Depois conheci a cerveja. A gente vai com 16 para 17 anos. Vai se interessando por meninas. Aí começa aquela fase de adolescência. Aí nisso ficava bebendo cerveja. Bebia Coca-Cola com cachaça. Aí cigarro. Aquela roda que tinha direto. Segundo dados científicos, drogas lícitas são porta de entrada para as drogas proibidas. Estudos também apontam que uma das causas do crescimento do número de usuários de drogas na fase da adolescência é a omissão dos responsáveis. Meus pais não tinham ciência do que deixava parecer para eles, que eles não viam chegar de manhã, não via, às vezes chegava de madrugada. Eu tinha um quarto que eu pulava a janela, eles trancavam a porta, mas eu sempre pulava a janela para entrar e sair também. Então ia para o morro, ficava no morro, às vezes 24 horas no morro, às vezes 72, às vezes até 3 dias no morro sem vir em casa. E eles sabiam, porque eu morava perto, o Luciano está na casa de fulano, o Luciano está na casa de cicrano. Mas não ia lá saber o que eu estava fazendo ou deixava de fazer. Bem, eu comecei a consumir drogas quando eu comecei já a trabalhar já mais ativo, com 17 para 18 anos. Eu não fui para a Marinha, fui recusado. E quando eu fui excluído da Marinha, aí não tinha emprego, aí comecei a ficar no morro, que eu moro num determinado local em Angra, que é conhecido como na Sapinhatuba, que é dominado pelo tráfico, antigamente é dominado pelo tráfico. E comecei a frequentar bailes, comecei a frequentar baladas, que eu trabalhava com som, fazia som à noite em Angra, em forró, baile funk. Aí comecei a fazer baile nos morros e eu era o DJ ativo dessa comunidade. Só eu poderia fazer o som lá. Conheci ele da rua, assim, de passagem, mas a gente se conheceu mesmo na escola. Quando a gente começou a namorar, ele era estudante também, né? Ele já trabalhava. A minha família era da religião. Então eu frequentava, mas não ia de coração. E eu conheci minha esposa passando no quintal, que antigamente eu estava passando, conheci ela na igreja, vi ela na igreja, numa igreja que ela frequentava, mas eu fui conhecer ela mesmo na escola. O nosso namoro ficou sério depois em 94, foi quando ela veio falar para mim que estava grávida. Aí eu morava com meus pais ainda e meus pais a minha mãe falou para mim pegar e sair de casa, morar com ela. E eu fui morar com ela, não trabalhava, não tinha renda e ficamos juntos.
vivemos juntos. Aí depois eu fui arrumei um serviço de servente, trabalhei de ajudante pedreiro e ali foi a nossa vida. Depois que eu engravidei, que eu tive minha primeira filha, ele ia para baile funk, né? E eu ficava em casa, cuidando da minha filha. Ele ia para os bailes, aí chegava de madrugada, com cheiro de cigarro, né? Sentia cheiro de cigarro, cerveja. A gente aí começou eu ir ficar fazendo baile no morro, baile na cidade. E foi conhecendo que eu fui fazer festa. Aí ela ficava em casa, eu ia fazer festa. Aí já bebia, já se drogava, já para trazer o dinheiro que ganhava. Às vezes era de algumas festas, mas às vezes não. Às vezes o dinheiro que eu ganhava, eu gastava tudo em droga e bebida. Aí depois já comecei a sentir um cheiro diferente, aí eu procurei saber, era maconha, né? Aí as coisas foi só se agravando, assim, nesse sentido de vício. Segundo pesquisas, a maconha é droga aditiva. Ela estimula o consumo de drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack. Antigamente só usava maconha, mas aí conforme vai passando, aquela droga que você usa já não vai te sustentando mais. Não vai te dando aquela mais sensação. Você quer experimentar coisa mais pesada. Aí vai saindo da maconha, aí já vai vindo pra cocaína. Aí da cocaína você já começa, você não quer ficar, e depois veio esse crack, veio pro Rio de Janeiro, aí veio do São Paulo, chegou pro Rio, e você quer experimentar tudo. Onde foi a decadência foi depois, quando começou a usar crack, quando comecei a usar crack também. Ele falava, eu vou com meus amigos, né, que ele era acostumado a fazer isso, só que assim, pra mim era um outro mundo, assim, que eu não ia pra baile, não usava droga, não bebia, né, não fazia nada disso. Eu fui aturando aquilo, né? Mas não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Que até então eu estava com uma criança nova em casa e ele não me ajudava em nada, praticamente. Ficava direto no morro, às vezes ficava 3, 4 dias no morro. Eu em casa só para pegar a roupa, quando ia pegar a roupa. Entendeu? Ficava, tipo assim, igual um bicho no mato. Para muitos, o vício não basta. Dinheiro, desejo de poder e vaidade o seduz. Há um caminho de morte e destruição. O dono do morro, né, que o pessoal chama de dono do morro, começou a ter confiança comigo e começou a me dar tarefas no morro. Tarefas como, você vai controlar, vou chamar de B, vai controlar o B1, o B2, o B3 é seu. Sempre foi crescendo de 3 em 3. Quando eu fui ver, eu tinha 18 pessoas que tinha que tomar conta. Eu não sabia assim da gravidade, né, que ele tinha esse, vamos dizer, esse cargo, né, no tráfico, eu não sabia. Eu me sentia como se tivesse poder. Tipo assim, a pessoa te deu poder para você controla, você tem o poder. Você tem 2,40 com você carrega uma 12, você tem uma mochila cheia de droga, você controla todo mundo, então você tem o poder. Você tem dinheiro, qualquer hora você tem dinheiro. Você tem dinheiro muito fácil, o dinheiro é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que envolve nisso. Ele usava cocaína, maconha, né? E fumava, bebia, né? Aí se prostituía, tudo que de errado que tem no mundo ele fazia. Mandava parar, mas não tinha como eu parar, que eu estava já envolvido, não queria parar, não queria deixar aquela coisa, eu gostava de fazer aquilo, de estar naquele meio ali, me sentia com autoridade, estar com poder. Eu posso, todo mundo me obedece, e tinha aquelas coisas de... Eu não queria muito, não ouvia muito o que ela tinha me dizer. Não tinha diálogo, era só briga, né? Só briga, todo dia era briga, todo dia. Ele chegava, já começava a falar no ouvido dele, brigava, ele saía, e quando ele voltava, a mesma coisa. Depois eu fiquei sabendo, ela estava indo para a igreja, na Igreja Internacional da Graça, em Balneário. Ela começou a frequentar, buscar muito por mim, e ela ia com o intuito de falar com o pastor para me deixar e me largar. Mas o encontro com Jesus mesmo eu fui ter depois que eu conheci a Igreja da Graça, né, através de uma prima minha que era da Igreja da Graça. Ela ia lá em casa, me emprestava uns CDs para mim estar ouvindo em casa. A Luciana foi primeiro para a igreja, né? Lutou pelo esposo, buscando pela família, porque o Luciano é o típico caso do jovem que nasce dentro de uma comunidade, que às vezes não tem aquela oportunidade e às vezes se influencia com as drogas, com o tráfico, e a vida do Luciano era envolvida com isso. E quando eu fui visitar a Igreja da Graça, eu
eu descobri que um amigo nosso, Cláudio, que era lá do mesmo bairro que a gente, eu descobri que ele era da Igreja da Graça também. Aí, a partir daí, ele começou a ir lá em casa, evangelizar, né, meu esposo, né, me ajudar, né, em oração por ele, pela libertação dele. Eu trabalhava com folheado e eu sempre estava indo na casa dele para oferecer, né, para me vender. E, na verdade, o propósito de Deus era outro. Era levar a palavra para ele. Como que ele estava naquela vida dele, envolvido em drogas, envolvido no tráfico. Chegava lá na casa dele, ele muito debilitado, porque usuário de droga, né? Muita noite de sono perdida. Ele estava muito magro mesmo. E quando eu chegava lá, ele me mandava embora. Ele ia direto lá em casa, ficava tipo aquela pessoa chata, que está quase todo dia na sua casa. E aí, fulano, como é que tá? Não, meu irmão, lá que saí. Tanto como ele ia lá em casa, como me encontrava também no morro, que ele morava no mesmo morro que eu. Fala, rapaz, larga disso, para com isso, deixa disso. E jogava bola junto, e sempre quando ia jogar bola, falava da palavra de Deus para mim. E eu sempre ali, né, a gente dava força, o nosso amigo Cláudio também ia lá para casa, né, dava conselho, a gente conversava. Até fiz uns propósitos de oração lá na casa deles mesmo, orando lá dentro da casa deles. Mas era difícil encontrar ele em casa, porque, como ele falou, ele ficava 24, 72 horas no morro, no alto do morro. Como ele trabalhava pro tráfico, né? Ele ficava poucas vezes em casa. Eu falo para ele que foi muito propósito de oração, né, jejum, campanhas da igreja para a libertação do meu esposo, porque foi muito difícil. Eu tinha vontade de sair, mas não tinha forças para sair. Chegou uma época até que a gente fazia oração lá dentro de casa, né, pela nossa vida, pela nossa família. E com o intuito de vender joia, ele sempre me evangelizava. Pá, larga isso aí, isso não vai te levar a nada, isso não vai te levar para lugar nenhum. Vamos lá na igreja. Eu falei, um dia eu vou, não sei o que, um dia eu vou lá. E aquilo foi mexendo comigo. E eu creio que a palavra ela foi batendo no coração dele, ela foi entrando no coração dele. E ele, de alguma forma, ele já estava aceitando. E eu comecei já a não ter mais aquela visão que eu tinha onde eu estava no morro. Eu sempre tinha alguma coisa que me incomodava, não me sentia bem. Pouco a pouco, né, ele foi aceitando, mas o mundo estava agarrado nele, ainda abraçava ele ainda, né? Mas assim, eu nunca dava muito ouvido, mas teve um dia que eu dei ouvido, entendeu? Um dia que eu parei, falei, chegado o meu momento. No dia 27 de janeiro de 2010, Luciano fica cara a cara com a morte. Uma invasão do BOP, CORE e toda a corregedoria de polícia do estado de Rio de Janeiro. Invadiram o morro com 28 mandatos de busca e apreensão. E nesse mandato foram 25 pessoas, sendo um baleado, o outro ninguém sabe onde foi, e a terceira pessoa era eu, porque eles tinham foto, mapa de todo mundo, de toda a casa onde todo mundo trabalhava e todo mundo o que fazia. Então eu nesse momento, nessa noite tinha 4 festas no morro, eu controlava as festas todas. E eu saí de madrugada, o Espírito Santo falou no meu ouvido, não fica na casa de fulano. E eu fui para o alto do morro. Nesse alto do morro, quando tentei dormir, descansar, eu não consegui, eu só acordei com o barulho dos tiros. O Espírito Santo acho que fala, né, com a gente. Foi uma noite muito confusa, eu não conseguia dormir. Até então eu não sabia que ele estava lá para cima, né, pro mato, sabia que ele estava envolvido, mas eu não sabia exatamente onde ele estava. Só que eu não conseguia dormir e a confusão, o tiroteio no caso começou já e o dia amanhecendo. Aí essa noite eu ligava para ele, o telefone estava desligado, que ele não atendia o telefone. Né? E foi a noite toda eu orando, intercedendo, pedindo a Deus pela vida dele, né? Para Deus estar livrando. Muito tiro, rajadas de tiros. Quando eu olhei, o morro estava todo cercado. E nesse momento tinha passado os policiais tudo na minha frente, mais ou menos 3, 4 metros, com os policiais tudo de touca ninja e cão farejadores. E não conseguiram me ver. E dali eu vi que Deus tinha algo na minha vida, através da minha esposa. E através das pessoas que estavam buscando por mim também. Ele chegou em casa, já era quase na hora do almoço, já assustado, né? Contando o que aconteceu e tal. Aí deu uma correria, ele foi correndo para casa da mãe dele lá em Santa Cruz para poder sair daquele sufoco ali, que a família ficou assustada, né? Pensando que eles podiam até prendê-lo, né?
matá-lo porque ele tinha envolvimento. Então, assim, ele saiu como se fosse refugiado não sei, fugir da polícia. Demorei assim um pouco para entender o que estava acontecendo direito. Até no morro me falaram que era eu que tinha dado o morro todo para ficar com o morro, que eu queria tomar conta do morro, e não era nada disso. Eu tive que sair às pressas de casa, de onde eu morava. Ele estava querendo me matar. Né? Tipo assim, você é o X9 do morro, deu todo mundo. Eu não sabia até então o envolvimento que eles tinham, né? O cargo que ele ocupava lá, que era de tanta importância para eles, assim, em casa. Né? Aí nesse dia eu tomei ciência disso. Aí ele foi para lá, ficou lá com a mãe dele, em Santa Cruz, e eu fiquei em casa, né, com as crianças. Eles não compreendiam que minha família não tinha nada a ver, o problema era eu. Então o boato surgiu no morro que achava que era eu que tinha dado todo mundo. Porque o único que não foi preso na operação foi eu. O outro rapaz eles mataram e o outro, ninguém até hoje sabe o que fizeram. Se mataram, se sumiu, não apareceu. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu confiava em Deus, né, que ia dar tudo certo, que ele ia para lá, para Santa Cruz, e ia passar um tempo, a poeira ia baixar e ele ia voltar, né? E tudo ia se resolver, e realmente foi o que aconteceu. Eu já voltei com o intuito de estar buscando mais a Deus. Porque onde eu fui ficar lá em Santa Cruz, onde a minha mãe biológica mora, eu conheci também a Igreja da Graça lá, no Trevo. E comecei a frequentar. E lá não pode usar droga, não pode nada, eu era muito usado de droga, cigarro. Lá fiquei muito na abstinência, porque lá é comandado por milícia. Miliciano não pode usar droga lá. E comecei a frequentar a igreja lá, onde fui me libertando, fiquei longe da minha família, fiquei com saudade. E vi que aquele caminho que eu estava trilhando, não era certo para mim. Aí quando ele voltou, ele, né, teve que ir no Morro da Satisfação, aquela coisa toda, né? Prestar uma certa conta, né? E ele foi ameaçado de morte nesse dia. Né? Deus até livrou ele da morte porque o rapaz botou a arma na cabeça dele nesse dia. E dali, depois, quando eu voltei, eu fui regenerado, que é difícil você voltar para a mesma localidade do morro, onde foi todo mundo preso, e você voltar, tipo assim, não voltar por cima, mas voltar para as pessoas que te olham de outro jeito. Não te olhar como um X9 no morro, onde a pessoa não queria te matar, não queria mais. Vários livramentos que Deus tem dado para ele. E eu sempre ali levando a palavra. Conversava com a esposa, conversava com ele, ela orando também, do jeito dela. E eu creio que Deus, ele assim trabalhou no coração do Luciano. Quando ele voltou, deu uma melhorada, né? Aquele medo, né? Deu uma baixada, mas a falta da droga ainda estava muito presente, né? No corpo dele. Ele sentia necessidade de usar droga. Toda vez que eu ia, eu tinha que fumar um baseado para mim ir para a igreja. Toda vez que eu ia para a igreja, a minha esposa ia com as crianças, ela ia na frente, depois eu vou. O Luciano chega em 2008 drogado na igreja, né? Fez uso de drogas, e ele senta lá atrás e ouve a palavra, e o Senhor Deus vai trabalhando na vida dele. A palavra de Deus fala ao coração do Luciano. A gente vê assim, na face dele. Porque a pessoa drogada a gente já conhece pela feição da pessoa. A pessoa ela fica com um outro aspecto. Ela fica com o olho meio vermelho, então uma atitude esquisita. Mesmo assim a gente não, senta aí, fica aí, irmão. Ouve a palavra. E através desse carinho com as pessoas que o obreiro na verdade tem que ter, né? Um carinho, uma atenção. Ele ali se apegou, ele foi ali pegando um amor. Deus foi trabalhando no coração dele. E a igreja era com o pastor Rogério Sampaio, que ficava na igreja. Né? Tinha os obreiros muito amorosos comigo. Quando chegava, davam atenção. Eu ainda ficava naquela coisa, arrabiado, né? Querendo voltar. Mas Deus já estava trabalhando no coração dele, já a libertação. Devagarzinho ele começou a buscar a Deus mesmo, né? De coração. Começou a buscar a libertação. E foi um período, assim, bem longo. E quando eu estava morando no morro, o pessoal ficava falando, o chefe do morro, falou assim, ou você escolhe ficar na igreja ou ficar no morro. Porque não dá, ou você vai servir a Deus ou vai servir a gente. Como você vai estar lá na igreja e aqui? Então, tipo assim, Deus já falando e querendo me tirar daquilo mesmo. E numa vez eu fui na sexta-feira à noite e era a campanha do sal grosso no chão, para passar por cima do sal. E Luciano chega na sexta-feira na igreja também muito drogado, tinha feito uso de drogas pesadas, e ele relata até que ele mesmo, quando entrou na igreja, ele via coisas
Ele via nuvens, ele via vultos durante o culto e ele teve um medo, uma vontade de sair correndo dentro da igreja. Quando levantou todo mundo para ir para passar no caminho do sal, eu levantei, mas eu levantei para mim ir embora. E ele se levantou para ir embora. E eu falei assim, não, irmão, fica aí, você benção, fica aí que se vai ser bom para você. E fui caminhando, mas tipo assim, o último da fila, mas sendo empurrado, querendo ir e não ir. E depois, quando eu pisei meu primeiro pé direito, eu não vi mais nada. Aí ele passou nesse caminho de sal e ele manifestou lá, e caiu, se debateu, os obreiros pegaram, levaram lá para a salinha. O Luciano, ele manifesta com demônios ali no culto e de uma forma assim terrível, né? Jogando ele no chão, os obreiros tentando segurar. A gente teve que praticamente parar o culto naquele dia para dar uma atenção mesmo à libertação do Luciano. E o Luciano, para a gente dar continuidade ao trabalho, o pessoal continuou o culto e nós levamos ele para uma sala onde a gente conseguiu fazer um trabalho de libertação, de expulsar vários demônios dele. E o Luciano, então, ele desperta, ele volta a si. Os obreiros conversaram com ele lá, deve ter explicado o que aconteceu. Porque até então ele não sabia que manifestava demônio, entendeu? Não tinha conhecimento. E foi aí a minha libertação. Então, a partir daquele dia, Luciano, Deus começa a fazer uma obra na vida dele de libertação. Eu decidi caminhar com Jesus, largar tudo e dar uma nova rota para minha vida, né? Porque do jeito que eu estava não ia não, porque eu queria ver pelo menos o crescimento dos meus filhos. E eu creio que dali começou a libertação do Luciano. Dali, Deus começou a limpar ele. Cheguei onde eu estava no morro, falei que eu não ia ficar mais. Aí falou, então tá bom, você vai sair. Sai, mas não volta não. Se você voltar, a gente te mata. E foi daí que eu fui começando a caminhar. Eu fiquei 5 anos, total de 5 anos na igreja, buscando por ele, fazendo campanha, né? Orando, pedindo a Deus pela vida dele, para que ele saísse dessa vida. E graças a Deus, Deus ouviu minhas orações. Aí o pastor Rogério sabia que eu mexia com som. Aí falou pra minha esposa, chama o seu marido, deixa ele ficar no som aí. Né? Ô irmão, chega aqui, dá uma olhada no som pra mim. Aí comecei a me interessar, falei, pô, se eu posso fazer aqui na igreja, fazer pro mundo. Posso fazer na igreja? Aí comecei a me interessar. E ele foi me dando oportunidade. Já me chamava de irmão, já comecei a frequentar os cultos, né, junto com a minha esposa. Nós soubemos que Luciano gostava muito de mexer com som. Ele fazia baile dentro lá da comunidade, ele que era o DJ dentro da comunidade, e foi uma forma da gente também incentivar Luciano a estar na igreja com a gente mais. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande no som da igreja e vimos uma forma do Luciano começar a se envolver mais. Então o Luciano, ele começa a ajudar no som, ele começa a operar no som. Ele até dizia, ele falou, pastor, o senhor me chamou de irmão, e eu que era uma pessoa que estava no mundo, eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu nunca imaginei que aquilo que eu sabia fazer poderia ser útil dentro da igreja, poderia ser útil para Deus. Eu nunca imaginei isso. E o Senhor me deu uma oportunidade ali. Eu fico muito feliz quando eu vejo ele trabalhando no som, operando no som, como eu vi outras vezes no mundo, ele botando o som para o mundo e ele ali está botando o som para Jesus. Você tem ânimo de fazer as coisas. O pastor te dá a oportunidade de fazer, o pastor te deu um ato de confiança. Então ali você tem que abraçar, pô, o pastor me deu um ato de confiança. Ele está sempre te acompanhando. E ele sempre me acompanhou. Sempre ligava para mim. Se faltava algum culto, ele ligava para mim, irmão, tá fazendo o quê? Tá onde? Não, pastor, eu tô trabalhando. Daqui, não deu. Tá, irmão, então tá, mas não some não. Entendeu? Sempre puxava a orelha, quando tinha que puxar, ele puxava, mas era aquela puxada de orelha santa, aquela puxada de orelha que pode te ver seu crescimento. Então me ajudou muito. A mudança mesmo aconteceu depois que ele se batizou. Depois que eu aceitei realmente Jesus como único e suficiente Salvador, minha vida melhorou 100%. Então o Luciano, ele se liberta do tráfico, o Luciano se liberta das drogas, e teve até um obreiro que foi muito importante, que morava também na mesma comunidade que o Luciano, que era o obreiro Cláudio, que até hoje é obreiro da nossa igreja também, Angra dos Reis. Ele ia na casa do Luciano, porque o Cláudio também saiu das drogas. E o Cláudio, muitas das vezes, comprava droga com o Luciano, às vezes usavam juntos, e Deus agora vai usar o Cláudio para incentivar, fortalecer, acompanhar o Luciano naquele processo
de libertação. Batizado em 2008, dia 18 de julho de 2008. Eu falava para ele que eu queria casar, que eu estava errada, né? De estar na igreja e não era casada legalmente. Aí ele falou que eu não precisava, mas aí quando ele viu que eu queria mesmo, aí eu queria me batizar, aí a gente casou no mesmo dia, a gente se batizou, ele se batizou comigo e graças a Deus ele começou a caminhar. Com Jesus tem solução, muita solução, porque sem Jesus não dá. O que Jesus fez na minha vida, faz na vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa quiser. A pessoa tem que querer. Hoje a gente vive em família outra coisa. Tenho minha família restaurada, para a graça de Deus. Minha família é uma bênção hoje, minha esposa é uma bênção na minha vida, minhas filhas, meu filho é uma bênção na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de servir. Hoje a família está uma bênção. Graças a Deus, todo mundo na igreja, a família dele, os filhos, filha, todo mundo fazendo a obra de Deus. Hoje o Luciano, ele é obreiro na nossa igreja, junto com a família dele. Luciano hoje tem uma vida totalmente transformada. Luciano hoje, ele verdadeiramente é um instrumento de Deus para a vida daquelas pessoas, um exemplo, né? Que é possível alguém não só se libertar das drogas, mas até sair do tráfico de drogas e ter uma vida hoje digna, onde ele trabalha, onde ele serve a Deus e tem uma família abençoada na presença do Senhor. Porque a palavra fala que tudo é possível àquele que crê. Então eu acreditei nessa fé e acreditei que Jesus ia me salvar e me salvou. E hoje eu estou aqui. Então um pouco desse meu testemunho. Antes de terminar, Luciano deixa uma mensagem. Queria falar para você, homem, você, mulher que me vê, que essa vida do mundo não te leva a nada. Essa vida do mundo só é ilusão. Queria falar para você que se sua esposa ora por você, agradeça a ela. Se seu esposo ora por você, agradeça a ele. Porque é tão bom quando uma pessoa ora pela gente. E você que não conhece nenhuma igreja, qualquer denominação, não conhece a Jesus, experimente Jesus. Depois que você experimentar Jesus, você me fala. Um abraço, fica na paz de Deus. Eu tenho certeza de que a história do Luciano edificou a sua fé em Deus. É maravilhoso saber o que o poder de Deus pode realizar na vida de uma pessoa. Por isso, nunca deixe de interceder por alguém que ainda está preso nas armadilhas do inimigo. A palavra de Deus pode libertar uma pessoa de qualquer cativeiro de Satanás. Basta orar, crer e perseverar. A novela da vida real especial de hoje termina por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, Novela da Vida Real Especial, programa de TV. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, canaldasnovelas@ongrace.com. Que Deus te abençoe muito e fique na paz. Até a próxima. Tchau!